Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia. Eu estou aqui para iniciarmos mais uma semana de trabalho. Vocês estiverem em casa agora nesses dias, né? Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, estiverem em casa sem as videoaulas e sem as atividades, né? E agora estamos retornando a partir da segunda-feira. Estamos na semana de número 6 e hoje é nossa primeira aula. Ok? Então, olhando aí no calendário, olha só, hoje é dia 5 de abril, segunda-feira. E na sua rotina de estudos, você vai encontrar, olha só, na segunda-feira, 5/4/2021, atividades de língua portuguesa. Então, se você ainda não está com o seu material impresso, então pausa o seu vídeo um minutinho, pega o seu material impresso, pega o seu estojo, se acomoda corretamente para realizar as atividades, certo? As atividades de hoje estão nas páginas 2, 3 e 4 do material impresso. E a primeira atividade é esta aqui, pessoal, que está aqui na página 2. A professora trouxe aqui o texto de uma forma um pouco diferente, bem maior, para que vocês consigam visualizar bem o texto. Então, nós estamos trabalhando nas últimas semanas verbete de dicionário, ou seja, o verbete são as palavras e nós temos o que? A definição. Então, o verbete é toda vez que eu encontro ali acompanhado uma palavra da sua definição. E o texto aí de vocês, ó, que está aqui no material impresso, começa assim: paz é quando a pessoa se perdoa. Dicionário traz definições feitas por crianças. Então, esse texto que nós estaremos lendo é a respeito de um dicionário que ele foi criado por um professor. Esse professor, ele é lá de um país chamado Colômbia, o nome dele é Javier. E durante os 10 anos que ele trabalhou como professor, ele foi reunindo o relato dos alunos, ou seja, tudo aquilo que os alunos lhe falavam durante as atividades com relação aos significados das palavras, ele foi organizando isso e transformou em um livro. Então vamos ler o texto? Durante 10 anos, o professor colombiano Javier Naranjo reuniu dos seus alunos definições que cada um dava a determinadas palavras. As definições foram coletadas durante todo este tempo em diferentes escolas que Naranjo lecionou no estado de Antioquia, a área rural do leste da Colômbia. Então, o professor Javier, ele passou por várias escolas, né, desses vilarejos. E nestas escolas, ele conheceu muitas crianças. Durante os anos que ele trabalhou como professor, ele começou o quê? A colecionar, a coletar as definições que as crianças davam para as coisas. E aí ele lançou, olha só, este livro, olha que bacana, que se chama Casa das Estrelas, Universo pelo Olhar das Crianças. Aqui está como organizador, porque não foi ele quem escreveu as definições. Quem escreveu as definições foram as crianças e ele apenas organizou em um livro, tá? Como que ele teve essa ideia? A ideia nasceu numa comemoração do Dia das Crianças, quando o professor pediu aos seus alunos que definissem a palavra criança. Então, na semana do Dia das Crianças, o professor disse assim: eu quero que vocês, né, ele deu essa atividade, escrevam o que significa criança, o que é criança. Aí, olha só, uma das definições recebidas foi: uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, não toma rum e vai dormir mais cedo. Então, um dos alunos dele, olha só, explicou que criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, não toma rum, que é um tipo de bebida que eles consomem bastante lá na Colômbia, e que vai dormir mais cedo. O professor Javier achou essa definição muito legal, né? E aí, encantado com o resultado da atividade, Javier Naranjo passou a compilar, ou seja, selecionar. Então, sempre ele dava esse tipo de atividade para os alunos dele. E aí ele ia selecionando o que? As mais
interessantes, as mais que mais lhe chamavam a atenção, né? O dicionário mostra a percepção de mundo que as crianças têm. Então, é como se quem lesse esse livro conseguisse enxergar o mundo pelos olhos das crianças. Definições surpreendentes aos olhos adultos revelam coisas que deixamos de notar e que em nada fogem à lógica. Então, essas definições, elas são muito surpreendentes, principalmente para nós adultos. Por quê? Elas revelam as coisas de um outro olhar, mas sem fugir da lógica, sem fugir daquilo que realmente é. Entre as definições para a palavra que a palavra água recebeu, por exemplo, foi transparência que se pode tomar. Olha que engraçado, que interessante. Então, um dos aluninhos escreveu isso. Então, confira alguns dos verbetes do dicionário. Então, nós vamos ver aqui, olha só, algumas definições que as crianças do professor Xavier que criaram. Ó, adulto. Para o Andrés Felipe Bedoya, de 8 anos, ele diz que adulto é a pessoa que em toda coisa que fala, fala primeiro dela mesma. Aí uma outra criança, Mariluz, de 9 anos, escreveu que ancião é um homem que fica sentado o dia todo. O Jonathan Ramires, de 11 anos, escreveu que branco é a cor que não pinta, olha só. Porque nós temos o lápis na cor branca, mas eu não consigo pintar uma coisa de branco. Se eu passar o lápis branco em cima de algo que está pintado, vai o quê? Clarear aquela coisa, mas não vai o quê? Pintar novamente. Vamos ver mais uma definição. Camponês. Um camponês não tem casa nem dinheiro, somente seus filhos. Luiz Alberto Ortiz, de 8 anos. Olha só, o que ele acha que é um camponês. Olha que imagem mais gostosa, né? A imagem do céu. O do Van, ou do Ran, não sei nem como nós lemos na língua deles, né? De 8 anos, disse que céu é de onde sai o dia. E aí tem mais algumas definições aqui, ó. Colômbia, que é o nome do país onde eles vivem. Colômbia é uma partida de futebol, disse o Diego, de 8 anos. Dinheiro. Dinheiro é uma coisa de interesse para os outros com a qual se faz amigos, e sem ela se faz inimigos. A Ana Maria, de 12 anos, com certeza está certa, porque o dinheiro também causa muitos problemas. A Ana Milena, de 5 anos, disse que Deus é um amor com cabelo grande e poderes. Olha que legal. A Ana Cristina, de 8 anos, disse que escuridão é como o frescor da noite. O Juan Carlos, de 11 anos, disse que guerra é gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. O Alejandro, de 7 anos, disse que inveja é atirar pedras nos amigos. Com certeza ele tinha alguns amigos, né, que não gostavam talvez muito dele, ou que eram muito invejosos, que ficavam ali sacando pedras. A Natália, de 7 anos, disse que igreja é onde a pessoa vai perdoar Deus. A Leide, de 8 anos, disse que lua é o que nos dá a noite. O Juan, de 6 anos, disse que mãe entende e depois vai dormir. O Juan Camilo, de 8 anos, disse que paz é quando a pessoa se perdoa. O Ivan, de 10 anos, disse que solidão é a tristeza que dá na pessoa às vezes, né? Nós que estamos em casa, que não podemos, né, estar saindo muito, nós sentimos também um pouco dessa tristeza, mas é só às vezes, né? Porque nesse momento nós precisamos estar afastados das pessoas, dos nossos amigos, mas logo, logo isso vai passar. O Jorge, de 8 anos, disse que tempo é coisa que passa para lembrar. O Carlos, de 12 anos, disse que o universo é a casa das estrelas. Olha que bonito, que também é o nome do livro. E a Sara, de 7 anos, disse que violência é a parte ruim da paz.
Todas essas definições, pessoal, foram escritas pelas crianças e vocês viram a idade dessas crianças. E o que mais chama a atenção é a forma poética como elas escreveram. O que quer dizer forma poética? Quer dizer que a forma como elas escreveram causam na gente um certo sentimento. Então, toda vez que eu leio um poema, uma poesia, a gente não é gerado dentro de nós algum sentimento? Às vezes sentimentos bons, às vezes sentimentos não tão bons, né? E no caso desse livro do professor Xavier, todas as definições nos fazem pensar, nos fazem refletir sobre a vida. E agora aqui nós vamos ver as questões. Na questão número 1, você gostou do dicionário Casa das Estrelas, Universo pelo Olhar das Crianças? Por quê? Então, você vai escrever se você gostou desse dicionário e por que você gostou desse dicionário. Pode escrever o que chamou a sua atenção, o que você achou interessante, né? Ou até se você não gostou e o que você achou que não é tão legal assim. Na questão 2, que significado de palavra você achou mais interessante e por quê? Então, aqui no seu material impresso, olha só, tem todos os significados que a professora Juscelia colocou aí para vocês, né? E você vai escolher qual foi aquele que você achou mais interessante, você vai explicar por que você achou esse significado interessante. Na número 3, o que o dicionário de Xavier Naranjo tem de parecido com um dicionário tradicional de língua portuguesa? Então, olha só, observando aí o texto que vocês têm, como que ele está organizado? Ele está organizado de qualquer forma ou ele está organizado seguindo uma ordem? Outra coisa, sempre aparece a palavra e a definição. Então, sempre tem o verbete e a definição, né, da palavra, significado. Isso é igual a um dicionário de língua portuguesa? Então, aqui vocês vão escrever o que o livro, né, do professor Xavier tem de parecido com um dicionário comum de língua portuguesa, tá? Leia, né? Tem esse trecho aqui na questão 4. Um texto que imita de maneira engraçada ou crítica outro texto muito conhecido é uma paródia, tá? Então, no caso, o livro do professor Xavier, ele é uma paródia do quê? Ele é uma paródia de um dicionário. Só que ele traz as definições de forma poética, tá? Então, vamos responder agora aqui essa questão. Agora, marque a alternativa que completa a frase abaixo. Então, eu tenho esta frase. O dicionário de Xavier Naranjo é uma paródia de dicionário por quê? Só tem uma resposta certa. É porque traz o significado de palavras de acordo com o dicionário convencional? Então, aqui no texto, todos os significados são de acordo com as palavras que nós convencionais que a gente encontra no dicionário? Sim ou não? Eu não sei, acho que não. E a outra alternativa? Traz significados engraçados e ou poéticos de palavras conhecidas, organizados em ordem alfabética, em forma de verbetes. Então, eu tenho aqui, olha só, as definições, elas estão engraçadas ou poéticas? Elas foram organizadas em ordem alfabética? Elas estão em forma de verbete, com a palavra e acompanhando o seu significado? Se você acha que sim, você vai marcar um X nessa alternativa, certo? Número 5. Qual a intenção do autor ao criar novos sentidos para as palavras conhecidas? Marque. Então, por que será que o professor Xavier achou que é muito interessante criar novos significados para as palavras? Vocês acham que ele achou isso para divertir e fazer o leitor pensar em sentidos diferentes para palavras conhecidas? Eu acho que sim, a professora já falou sobre isso. Ou para discordar dos sentidos das palavras como são apresentadas nos dicionários? Então, ele fez esse dicionário porque ele não concorda com os dicionários que existem, então ele acha que todos os dicionários estão errados, é isso? Então, marca o X na resposta certa.
Número 6. Enumere as alternativas abaixo de acordo com a legenda. Então, você vai colocar número 1, se for sobre o dicionário de Javier Naranjo, e número 2, se for sobre o dicionário comum. Então, aqui, a primeira, fornecer ao leitor informações objetivas sobre o significado das palavras. Quem ofereceu? Quem oferece é o dicionário do professor ou um dicionário comum? No dicionário comum, a gente encontra essas definições objetivas, quer dizer, mais curtas, do significado das palavras. Próxima, dar informações sobre a grafia correta das palavras. No dicionário do professor Javier, mostra como se escreve a palavra ortograficamente? Ou no dicionário comum você encontra como escrever a palavra corretamente? Se você acha que é no dicionário comum, coloca o número 2. E aqui a última, brincar com os significados das palavras. O dicionário do professor Javier, ele brincou com o significado das palavras? Se você acha que sim, coloca o número 1. Se você acha que o dicionário comum que brinca com o significado das palavras, você coloca o número 2. E aí nós vamos para a nossa última questão. 7. Pensando nos verbetes do dicionário Casa das Estrelas, Universo pelo Olhar das Crianças, escolha 3 verbetes, qualquer palavra que você quiser, e crie novos significados a elas. Então, você vai escolher 3 palavras. Então, tem aqui, ó, verbete 1, você vai colocar a palavra que você escolheu. Aí depois tem verbete 2, você coloca a palavra que você escolheu. E no verbete 3, a palavra que você escolheu. E aqui embaixo você vai escrever um novo significado para a palavra. Ai, professora, como assim? Ó, eu trouxe um exemplo aqui que eu encontrei na internet da Rebeca. A Rebeca tem 5 anos. Qual o verbete que ela escolheu? A palavra amor. E qual foi o significado que ela escreveu? Que amor é quando você perde um dente. Quando você perde um dente, mas não tem medo de sorrir, porque você sabe que os seus amigos ainda vão te amar, mesmo se estiver faltando uma parte sua, né? Com certeza, a Rebeca, com 5 anos, ela estava passando pela fase que caem os dentes para nascer, o dente de leite cai para nascer o dente permanente. E ela estava com muita vergonha de ir para a escola e ver o que os seus amigos iam dizer. Então, olha só o que ela escreveu. Ela escreveu que amor é quando, mesmo ela perdendo um dente, os amigos dela continuam amando ela como ela é, mesmo que está faltando uma partezinha. E por isso ela não tem nenhum medo de sorrir. Certo, pessoal? Então, caprichem nas definições das palavras. Mandem depois as fotos para o seu professor, para a sua professora. Tenho certeza que eles vão gostar muito de ver e saber como vocês estão imaginando, né, fazer a leitura dessas palavras. Certo, pessoal? Quero desejar a vocês, olha só, aliás, antes de encerrarmos a nossa aula, a professora trouxe, olha só, uma sugestão para vocês depois pesquisar lá no YouTube. Eu tenho aqui uma indicação de leitura do próprio Javier Naranjo, olha só. Ele está falando por que ele escreveu o livro, como ele escreveu o livro, é muito bacana e é um vídeo bem curtinho, só de 1 minuto e 41, tá? Vocês podem fazer essa pesquisa na internet e também podem pesquisar, olha só, outros textos. Tem um texto legal também que vocês podem estar lendo na internet, que se chama Dicionário, do autor José Paulo Paes, que é um autor brasileiro, certo? Então, olha só, caprichem aí nas verbetes de vocês e caprichem também na pesquisa. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender e ativar o sininho para receber as notificações. Desejo a vocês, pessoal, uma excelente semana e até amanhã. Tchau, tchau, gente!